Olá, olá! Ora, viva Sandra, então. Oi! Tudo bem, Margarida? É verdade, tudo bem, já estamos aqui no nosso quarto café Episódio! para dois, é verdade. Ah, Enfim, tu estás aí uma vez mais, invejosamente, num cenário fantástico, claro, caramba. espetacular, já vos conto, já vos conto. Então, quem é Temos que que nós dizer temos às hoje nossas connosco? meninas, podemos dizer que já se podem pôr, não é? Que elas estão aí Exatamente, venham escondidas. lá, Tânia e Inês, venham lá ter connosco. Olá! Olá, olá, Olá. então, tudo bem? Então, está tudo bem? E então, Tudo e ótimo. olá, Fábio também, que está ali por trás E o do café Fábio, para dois, não é? Olá, olá. muito bem. Então, muito obrigada, Tânia e Inês, por terem vindo ter connosco hoje. Margarida, se calhar antes de abrirmos, eu explico só um pouco onde é que estou e Sim, depois, se estamos calhar, todos Margarida. invejosos, é isso que tu querias, não é? Exato. A Margarida depois apresenta a Tânia e eu apresento a Inês, pode ser? Pode ser. Então, eu estou numa guest house na Luz de Tavira, chama-se Vila Campina. É uma guest house que é um espaço contemporâneo, de arquitetura contemporânea, com muitos detalhes de arte muito interessante e está inserido num espaço rural. Portanto, é um contraste muito engraçado, é super tranquilo, tem uma piscina que é fantástica, tem 9 quartos e pronto, também é gestão familiar de uma aluna de kitesurf, portanto fica tudo em casa. E estamos aqui a 10 minutos, portanto, Luz de Tavira, para quem não conhece, é 10 minutos de Tavira e das principais praias aqui do concelho. E pronto, e é isso. Para encontrarem Vila Campina, portanto, nas redes sociais, Vila Campina Guest House, ou no Google Maps, ou se for o website é vilacampina.pt. Portanto, convido desde já em nome da Vila Campina a conhecerem, porque é muito interessante o espaço. E pronto, Ok. e passamos, se calhar, às apresentações das nossas Passamos às apresentações, é isso mesmo. Olha, então vocês já devem ter reparado, não é? Nós estamos aqui a trazer as pessoas da equipa Aventura Social, de vez em uma de cada vez, ou duas a duas, enfim, e como eu sou a mais velha delas todas, é natural que já as conheça há muito tempo, não é? Porque foram minhas alunas disto e daquilo. Mas literalmente a Tânia conheço-a mesmo há muitos anos, mesmo muitos anos. Eu vou confidenciar que ela, antes de ser a psicóloga brilhante que é agora, passou por uma fase que gostava de ser o Indiana Jones, ali por alturas da adolescência, que o Indiana Jones era assim o seu imaginário. Depois teve uma fase em que gostaria de ser veterinária, não sei se psicóloga de animais, se veterinária, mas penso que era mesmo da parte clínica. E depois, e muito bem, decidiu-se pela psicologia e é neste momento diretora da Escola de Psicologia da Universidade de Lusíada. Trabalha há muitos anos connosco na equipa Aventura Social. Eu penso que o seu primeiro congresso foi aos 16 anos, foi para a Irlanda apresentar um póster, não foi? Um póster sobre as mensagens da televisão que levavam à saúde e que levavam ao risco em termos alimentares e de consumos. E agora, recentemente, prevaricou um bocadinho das questões da psicologia e resolveu fazer um segundo doutoramento em economia, não é? Em gestão. E pronto, e aproximar-se desta questão dos espaços saudáveis de trabalho, não é? Dos ambientes saudáveis. Enfim, nós aqui com a Sandra não temos hipótese nenhuma, não é? Porque enfim, ela ainda tiver. Mas pronto. E pronto, e é isso. E aqui temos a Tânia. Já vamos ouvir. Aí, Tânia, muito obrigada por teres vindo. Olha, obrigada eu. É um gosto estar aqui. Tenho acompanhado os programas anteriores. Obrigada pelo convite. Fiquei fã do espaço, portanto, vamos mais para o verão, havemos de experimentar. Aliás, eu adoro essa zona de Tavira. Obrigada então pelo convite. É verdade que eu faço parte aqui da equipa da Aventura Social desde quase sempre, não é? O primeiro projeto que fomos apresentar à Irlanda, eu lembro-me que passei horas a ver televisão e a registar de que modo é que os anúncios poderiam influenciar negativamente ou positivamente os comportamentos alimentares das crianças, e foi depois no princípio também comecei a ajudar no estudo do HBS, portanto desde muito cedo que estou ligada à investigação e portanto era natural que o caminho tivesse seguido por aqui. Boa. Portanto está enraizado nos genes. Exato, literalmente. Literalmente nos genes. Já agora apresento a Inês para
para depois podermos avançar um pouco mais na conversa. A Inês, também conheço a Inês há muitos anos, e a Inês é cabaneira de gema, portanto de Cabanas de Tavira. Sempre a conheci como uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo em que se implicava. E depois, em termos académicos, digamos assim, ela faz fisioterapia aqui ainda no Algarve, mas depois resolveu ir um pouco mais longe, fazer o resto, foi para Amsterdão e fez um mestrado em Ciências do Movimento Humano e uma pós-graduação em Ergonomia. Entretanto, teve variedíssimas experiências profissionais e, entre outras, foi a criação de uma empresa com uma colega, que é a Ogimi, de que ela depois nos falará um pouco mais à frente, mas realmente é um prazer ter-te aqui, Inês, e pronto, e é um prazer ter-te aqui, Tânia. Obrigada. Eu só tenho que vos felicitar por esta ideia, porque é espetacular e é sempre uma conversa interessante quando vocês começam a falar sobre tópicos que são muito interessantes para muita gente, mas muitas vezes metem-nos a um nível que ninguém consegue entender e vocês trazem tudo cá para baixo de forma a todos percebermos o que é que estamos a tratar e é muito bom. Então, parabéns por isso. E obrigado pelo convite. A Inês ainda está mais invejosa da Sandra porque está com muito mais frio, não é? Porque ela está em Amsterdão neste momento, não é? 10 graus, não é, Inês? As novas tecnologias dão para isto, mas a Inês parece estar pertinho como os outros, mas está bem longe, não é? É, exatamente. Podia estar um bocadinho mais quente já. É maio, mas pronto. A ideia era essa, Margarida, não é? Desde o início era fazer uma conversa interessante, mas uma conversa de café, entre aspas, não é? Portanto, ainda bem, olha, é um bom feedback. Olha, e é verdade, e já agora não te esqueças. É verdade. É? Café para 2, agora tornou-se um café para 5, mas realmente aqui está o café. Exatamente, e começamos, ainda bem que lembra, porque eu ultimamente ando um pouco esquecida em relação a isso. Como é que vocês tomam o vosso café? Tânia, como é que tu tomas o teu café? Então, eu gosto muito de café, gosto dele forte, quente e sem açúcar. Sem açúcar, é como eu também. E tu, Inês? Mas eu gostaria de gostar sem açúcar, mas não posso, não consigo. Gosto muito de uma bica, de ir ao cafezinho e tomar uma bica, mas aqui é mais café com leite. E principalmente gostas muito de uma bica em Cabanas, não é? Em Cabanas, sentada esplanada ao sol, sim, por favor. Exato. Muito bem. Tânia, começamos por ti, pode ser? Pode, claro. Eu vi o artigo que tu escreveste na Líder e achei muito interessante e não conhecia essa tua faceta, para mim nova faceta, e achei mesmo muito interessante e gostava realmente que tu partilhasse um pouco mais sobre o que é esse projeto que se chama Ecossistemas dos Ambientes de Trabalho Saudáveis, não é? O IDS. Fala-nos um pouco. Eu antes de mais queria só brevemente explicar como é que aqui cheguei, não é? Que é para porque não é assim tão estranho, faz um sentido. Não, faz todo o sentido. Portanto, eu comecei no princípio na área da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes. Portanto, durante cerca de 10 anos trabalhei e estudei aprofundadamente a questão do bem-estar das crianças e dos jovens, de vários tipos de crianças, portanto, com doença crónica, sem doença crónica, imigrantes, estatuto socioeconómico alto, baixo, portanto, aprofundei esse estudo. E cheguei à conclusão que, efetivamente, a variável que mais influenciava a qualidade de vida dos filhos era os pais. Portanto, era o perfil parental e uma série de fatores dos pais. Então comecei a estudar os pais e a tentar compreender o que é que nos pais influenciava a qualidade de vida dos filhos. E compreendi que nos adultos há 3 questões fundamentais para o seu bem-estar. A família, a ocupação de tempos livres, ou seja, o que é que fazem em termos sociais, e o trabalho. Então aí passei a tentar compreender o que é que no trabalho era tão importante ou que podia promover o bem-estar e a saúde mental dos pais, que depois, consequentemente, iria promover a saúde dos filhos. E, portanto, foi aqui que chegámos. Depois, esta nossa perspectiva também sempre dos ecossistemas e da perspectiva ecológica, ou seja, tentar perceber que os fenómenos não podem ser vistos só de um prisma das características individuais,
mas temos que ver as pessoas, as características delas, mas também das relações que elas têm, dos contextos em que elas estão inseridos e depois até numa perspectiva mais global no país, nas políticas e nos programas. E tanto daí saiu esta questão dos ecossistemas. Nós trabalhámos muito isto nas escolas, não é? No sentido que as escolas serem um ecossistema promotor de saúde e bem-estar das crianças e jovens, então foi um bocadinho esta passagem desta questão, desta mesma ideia, mas para o trabalho. Portanto, isto acabou por ter aqui uma sequência. Porquê é que surgiu este projeto? Portanto, nós, no outro projeto anterior, que tinha a ver com esta minha ida para a gestão, que era um projeto que era para avaliar a gestão das organizações de saúde, nesta perspectiva ecológica, e que tínhamos variáveis da organização, dos profissionais e também dos resultados económico-financeiros, deparei-me com o modelo da OMS dos Healthy Workplaces. Portanto, a OMS tem um modelo que avalia e que tem indicadores importantes dos locais de saúde, de trabalho saudáveis, mas depois não tinha nenhum instrumento. Eu contactei mesmo a OMS, perguntei se eles tinham algum instrumento, porque tinha utilidade, e não havia. Então pensei, olha, vou então, junto com uma equipa, vamos propor a construção deste instrumento. E está a ser uma experiência muito interessante. Portanto, é um processo de co-construção. Portanto, ou seja, nós temos mais de 40 organizações e entidades das mais variadas áreas. Portanto, nós temos da educação, da área bancária, da área dos serviços, da área da saúde, portanto, áreas empresariais, portanto, muito, muito diversificada. E estamos a ter uma construção em conjunto, ou seja, enviamos o instrumento, as várias entidades dão feedback numa perspectiva da aplicação e da utilidade daquele instrumento para o seu local, para a sua população e para a sua realidade. Já vamos na terceira ronda, portanto, ou seja, vamos fazendo esta construção e tem sido um processo muito, muito... Só por si, este processo tem sido super interessante. Porque tem sensibilizado as pessoas, o instrumento está cada vez mais enriquecido porque tem os contributos das várias realidades. Por outro lado, também encontrei imensa gente que está interessada nestes assuntos, que desperta para querer que os seus locais de trabalho sejam mais saudáveis para os seus profissionais. E, portanto, tem sido realmente uma experiência muito, muito enriquecedora. Isso é mesmo muito interessante, porque realmente há muitas vezes peca-se por fazer as coisas sem ouvir as pessoas que estão no campo, não é? E realmente só pode funcionar se houver como é típico na aventura social, em todos os projetos da aventura social. Não é? Não sei se te interrompi, Tânia. Não, qual é esta ideia que tem? É que o saudável das organizações, às vezes as pessoas pensam que tem a ver só com o espaço físico, não é? Ou seja, seja com luz, com condições, com segurança. Muitas vezes, quando a gente avalia a segurança e a qualidade das organizações, é muito nesta questão da segurança formal e funcional. E este modelo traz outras questões, não é? Além disso, obviamente, que o ambiente físico é importante, mas também traz a questão dos riscos psicossociais do trabalho, ou seja, de que modo é que a organização ajuda os profissionais a gerir o stress e o burnout, de que modo é que os envolve nas decisões, de que modo é que, por exemplo, está atento à satisfação do profissional com aquilo que ele faz, com as relações que ele tem com os colegas, com a relação que eles têm com a chefia. Por exemplo, uma das coisas que nós vimos, porque este estudo teve uma parte qualitativa prévia, e realmente esta questão da relação com as chefias é um fator muito importante e que pode fazer com que a nossa vida seja muito mais feliz e muito menos feliz, e que isso depois se reflita no nosso trabalho, no nosso desempenho. E se tivermos, por exemplo, clientes ou utentes, etc., também se reflete no trabalho com esses utentes. Depois a questão também da relação com a comunidade, que é uma coisa que não está muito desperta, mas a questão da responsabilidade social interna e externa, ou seja, até que ponto é que há uma ligação daquela organização com a comunidade, de que modo é que essa organização contribui para a comunidade que está à volta e de que modo é que permite que essa comunidade integre e participe também. Portanto, tem esta ideia de sermos cada vez mais um sistema integrado que vai interagindo, que vai contribuindo e que vai crescendo de dentro para fora e de fora para dentro. E, portanto, este modelo é realmente muito interessante
E está a ser também um bocadinho pedagógico, no sentido que estamos a falar sobre o tema. Por exemplo, a revista Líder é exatamente o objetivo. Nós agora até ao verão, todas as quintas-feiras, sai um dos parceiros, escreve a sua perspectiva sobre a questão dos locais de trabalho saudáveis e vai sensibilizar as lideranças para estes temas, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa muito difícil e que vai ser muito dispendiosa e que vai... enfim, têm assim uma série de crenças que depois, no fundo, se formos a ver bem, às vezes são pequeninos passos, são pequenas atenções, são pequenas práticas que vão realmente progressivamente melhorando. E depois, às vezes, não precisa de ser uma mudança transcendente, são pequeninos passos que depois se vão tornando em práticas. Portanto, tem sido, independentemente de tudo já por si, tem sido uma experiência muito, muito interessante. Boa. E, falaste em instrumento há pouco. Esse instrumento no artigo, tu referias que em breve sairia um manual de boas práticas. Já tem data? Quais são as novidades? Pronto, o instrumento é um questionário, será um questionário que depois as organizações podem usar para avaliar e monitorizar, porque uma das coisas importantes é que haja depois uma monitorização. Nós avaliamos, vemos quais são os pontos fortes e menos fortes, depois pensamos medidas para alterar e depois, passado um ano, por exemplo, fazemos outra vez a medida para ver até que ponto é que melhorou. Depois o manual será, o projeto em princípio vai ter a duração de 1 ano e meio e, portanto, provavelmente em abril, maio do próximo ano irá sair o tal manual. E o manual será um conjunto também construído por este conjunto de organizações, no sentido de dar alguns guidelines do que é que são, número um, primeiro definir conceitos e, por outro lado, dar algumas boas práticas, alguns exemplos concretos de que modo é que as organizações podem tornar os seus ambientes de trabalho mais saudáveis nos vários setores, porque como nós temos, este nosso estudo tem 40 e tal organizações, em que umas têm 35 mil funcionários e outras têm 10, portanto há uma grande heterogeneidade de organizações, umas são da área da pecuária, outras da área bancária, portanto são realidades completamente diferentes. E, portanto, há umas que já estão muito avançadas, ou seja, que esta questão dos health workplaces já faz parte das suas políticas, das suas práticas, e, portanto, podem partilhar com aquelas que estão agora a começar. Aquelas que já fazem, de alguma maneira, algumas destas práticas, mas elas não estão formalizadas, não estão registadas, não fazem parte de algo mais formal, também podem dar esse passo. E aquelas que ainda não fazem nada, das duas uma, ou ficam mais sensibilizadas para fazer, ou de alguma maneira sentem-se mais obrigadas, entre aspas, a fazer, uma vez que acompanham as outras, não é? E, portanto, queríamos que isto também servisse para ser um apoio para, por um lado, valorizar e registar as práticas que já estão a ser realizadas e, por outro lado, conduzir as outras organizações a fazer e a começar... Para quando? Tens ideia para quando é que esse manual... Abril, maio. Em princípio será para abril, maio do próximo ano. Ok. E em termos de empresas que possam querer saber mais já, no imediato, há maneira de contactar com a equipa? Como é que podem fazer? Isto é um grupo aberto, portanto, quem quiser fazer parte deste projeto pode integrar o projeto, portanto, basta-me enviar um e-mail para mim ou para a Aventura Social a querer, por exemplo, ao saber mais informações ou integrar o projeto. O que é integrar o projeto? É fazer parte deste momento de construção, dar a sua opinião e, por outro lado, em outubro, novembro, aplicar o instrumento na sua organização. E depois recebe um relatório da sua organização com os seus dados, para poder efetivamente identificar quais são aqueles pontos que são os seus pontos fortes e quais são aqueles que precisa de melhorar. Portanto, quem quiser fazer parte, seja uma organização de 5 pessoas, seja uma organização de 10 mil, é bem-vinda. Portanto, e-mail para ou Aventura Social, ou pode ser também através do Café para Duas, do e-mail do Café para Duas, que nós depois fazemos seguir, ou para ti, pessoalmente, como é que seria? Qual é o e-mail que... calhar tania.gaspar@edu.uluziada.pt. Pronto, fica o registro. Como está gravado, quem não tiver apanhado, vê outra vez. Margarida, algum comentário? Não, é interessante. Não, hoje temos 2 convidadas, não vamos gastar o tempo, não é?
Mas eu achei interessante esta perspectiva, porque realmente nós, nas escolas, por exemplo, as pessoas tendem a não considerar a escola como uma organização que também pode ter um ambiente em si saudável ou não. E num estudo que fizemos também este ano, o diretor da escola é uma peça fundamental para o bem-estar da escola, para a capacidade da escola vencer obstáculos, considerar os desafios como algo a abraçar ou como algo a evitar. E pronto, e realmente é importante, e não há nada pior, penso eu, numa organização do que uma chefia míope, sem visão, e ainda por cima persecutória dos seus funcionários, não é? Porque realmente é completamente devastador e está muito, muito descrito. Olha, no nosso trabalho clínico, as pessoas, por exemplo, quando a pessoa sente que não pertence ao sítio onde trabalha, claro, que não tem confiança nele, no sítio onde trabalha, não tem reconhecimento, o seu trabalho não tem relevância, tanto faz que apareça feito ou não, ninguém diz nada. Ou então a gestão do desafio, porque quando o desafio é a mais, a pessoa tem medo de ser incompetente, tem medo, está estressado por não corresponder. Mas quando o desafio é menos, a pessoa fica entediada, desvalorizada e desmotivada. E o desafio ser a menos é muitas vezes usado pelas chefias para desvalorizar o trabalhador e para o pôr sem perspectivas, não é? Portanto, esta questão é importante, também é importante o espaço físico, mas também é importante, aliás, o ecossistema tem uma parte social, tem uma parte digital, pôr toda a gente não treinada num ambiente digital é um massacre, não é? Porque a pessoa sente-se verdadeiramente pouco inteligente, a chocar com fios, sem saber onde é que se mexe, e portanto tudo isso é importante. E pronto, eu acho que eu queria ouvir será aquela diferença entre ser chefe ou ser líder, não é? É verdade, é verdade. Mas é interessante, e isso às vezes tem uma razão inversa de capacidade, não é? Quanto mais um chefe é chefe, menos líder. Parece isso mesmo, é. E assim às vezes é isso. É como se a pessoa, em vez de achar que pode crescer com os outros e crescermos todos juntos, a pessoa acha que a única maneira de crescer é conseguir, enfim, esborrachar toda a gente à volta. Isso é assim não é um ambiente saudável. Não é. Inês, mais uma vez obrigada por teres vindo. Vamos falar um pouquinho daquilo que tem sido a tua experiência em Amsterdão, nomeadamente em relação à OGIMI. Fala-nos um pouco daquilo que tu e a tua colega montaram e da experiência que, entretanto, tiveram com várias empresas. Fala-nos um pouco. Sim. Eu gosto muito da ideia do questionário e só tenho uma pergunta. O questionário é para todas as pessoas da empresa participam no questionário ou só... Toda a gente, o universo completo, portanto, no hospital, os auxiliares, os médicos, os administradores, todas as pessoas da organização. Isso é outro desafio, que a linguagem faça sentido para todas as pessoas o instrumento, mas vamos conseguir, estamos a conseguir. Não, acho que é a direção a ir, é ouvirmos as pessoas que trabalham, é o mais importante. Então, em termos da como é que isto tudo começou, eu estava a trabalhar numa empresa, era uma startup, tecnologia, e eu estudei fisioterapia, depois fiz ciências do movimento humano, e estávamos a trabalhar, a maior parte das pessoas que trabalhavam lá eram programadores, e todos os dias tínhamos gente, eu, a Nádia e mais 2 colegas que também fizeram fisioterapia, tínhamos gente a vir ter connosco, dá-me as costas, que exercício é que eu posso fazer, dá-me o ombro, dá-me o pescoço, o que é que recomendas, a minha secretária está na posição correta, etc. E então nós tivemos a ideia de organizar um programa holístico de bem-estar dentro daquela empresa e tínhamos cerca de 60 a 70 pessoas a trabalhar. E então foi muito interessante porque durante o programa consistia em termos pausas durante o dia de 5 minutos em que as diferentes equipas tinham alguém que nós chamávamos o champion, que mudava, cada mês tínhamos um champion diferente, e então este champion liderava os 5 minutos de pausa durante o dia em que todos eles participavam, então era este sentido de comunidade, e nós dávamos exercícios para eles fazerem diariamente, uma folha com exercícios muito simples. Também tínhamos workshops quinzenalmente
fazíamos tópicos relacionados com bem-estar, podia ser físico, podia ser mental, mas para começarmos a falar destes tópicos, que é muito, muito importante para não ser um tabu. Tínhamos também competições entre as diferentes equipas por mês, e depois tínhamos uma pequena taça, um troféu, que dávamos à equipa vencedora, e eles tinham o troféu durante um mês. E então foi muito interessante, porque não requereu muito trabalho para ser implementado, e vimos que 6 meses depois fizemos um questionário para perceber como é que estão a gostar, o que é que mudou em relação ao questionário inicial. E foi muito interessante que a maior parte deles começou a fazer exercício fora do local de trabalho. Começaram a ir ao ginásio quando eram pessoas que gostam muito de gaming, não? Estão em frente ao computador, no sofá. E então, como é que é possível só implementando estes, por exemplo, 5 minutos de pausa ativa durante o dia, e as pessoas terem mais a noção de quão importante o exercício é, a atividade física e o sentido de comunidade, estarmos ali num grupo, fez uma diferença imensa também em termos de saúde mental, que eles disseram que estava muito melhor, em termos de motivação a trabalhar naquela empresa, também aumentou. E então a Nádia e eu decidimos, ok, vamos tentar e construir uma empresa com esta ideia. E então pronto, por que não? E então, Ogimi, o nome vem de uma cidade no Japão, Okinawa, que é conhecida pela longevidade dos seus habitantes, que muita gente conhece há um livro, o Ikigai, que fala sobre isso. E então eles dizem que há 3 razões principais para isto acontecer, depois de muitos estudos foram feitos, e os pesquisadores apontam por 3 diferenças fundamentais, que é a atividade física. Então todos os seus habitantes normalmente são muito ativos, trabalham na horta todos os dias, o sentido de comunidade, porque cada pessoa pertence a um grupo, e então eles fazem atividades relacionadas com este grupo que ajudam a comunidade, e a nutrição, porque comem muito produto biológico, porque eles próprios têm o produto na horta. E então achámos, ok, então por que não vamos trazer esta ideia mais holística de bem-estar para as empresas, principalmente dentro de tecnologia aqui em Amsterdão. E foi bastante interessante, conseguimos fazer alguns estudos de caso com empresas diferentes, e depois apareceu Covid. Ou seja, a ideia de fazer exercício num grupo todos juntos não vai acontecer. Exato. Então foi muito interessante perceber, porque desenhámos todo um projeto relacionado com o mundo em que vivíamos há 2 anos atrás, e depois isto acontecer e perceber como é que as empresas reagiram a isto, porque as empresas estavam muito abertas a tentar isto. Claro que em termos de empresas, quanto maior é a empresa, mais difícil é implementar alguma coisa, e conseguimos ver isso perfeitamente. Tínhamos empresas com 300 pessoas, já era muito mais difícil do que uma empresa com 50 pessoas. E então o que aconteceu foi que tivemos muito mais empresas a contactarem-nos no início do confinamento, porque tiveram a noção que isto era perigoso. Cada um a trabalhar de casa, as pessoas não estão habituadas a trabalhar de casa, e então começaram a pedir muito mais em termos de workshops, ou não pausas durante o dia, mas virtualmente. E então foi interessante como tudo foi mudando. Começou com pedirem mais para a parte física, como é que a pessoa vai trabalhar confortavelmente desde casa, para depois passar de uns meses para a parte psicológica, em que conseguiram ver que estavam com graus de burnout muito, muito maiores. E então foi muito interessante aqui, e a minha experiência aqui em Amsterdão, porque em Portugal não tenho a certeza como é que foi. As primeiras 2 semanas de teletrabalhar, espetacular. Toda a gente super contente, finalmente vou poder trabalhar de casa, não preciso de pedir, posso trabalhar de pijama e não há problema nenhum, posso dormir um bocadinho mais, mas passado 2 semanas há um problema, que é, eu estou num espaço em que é a minha casa e é o meu local de trabalho. E então como é que o nosso cérebro se apercebe quando é que é tempo de trabalhar e quando é que é tempo de lazer? E então, desde sempre, desde de crianças, nós saímos de casa para ir para o infantário, saímos de casa para ir para a escola e depois voltamos para casa. E então, de repente, de um dia para o outro, estamos num espaço a fazer as 2 coisas que são completamente diferentes na nossa vida. Estamos a trabalhar
E a descansar. e a descansar, em teoria. E então houve muitos problemas em relação a isso. Estão a haver. E sentiste as empresas que recorriam e que vos pediam algum tipo de apoio, depois sentiste que o trabalho era valorizado e que realmente melhorava a condição dos seus colaboradores? Sentiste que eles tinham essa noção? Sim, em parte. Na realidade, quando tudo é virtual, é muito mais difícil de conseguir o que nós queríamos originalmente. Há pessoas que ligam muito bem e conseguem perfeitamente, e nós tivemos empresas a querer todas as manhãs 15 minutos de exercício matinal para as pessoas. E tínhamos um grupo de pessoas que estava lá todos os dias, mas também tínhamos pessoas que não, muito obrigada, porque já estou ligado ao computador o dia todo. Antes, nós temos muitas reuniões, não? Então, tu saías da tua secretária, ias para uma sala ter uma reunião e voltavas. Agora, clicas num botão e estás na reunião. E então clicar num botão e estar a fazer uma pausa. Exato. E então o que começou a acontecer mais é que queriam ou querem mais workshops. Também começámos a pensar, por exemplo, ir para um parque e fazer alguns exercícios uma vez por semana no parque, mas teve que alterar completamente e esperemos que as coisas voltem mais ao normal. Mas uma coisa muito positiva que sai disto tudo tem a ver, e é o que a Tânia estava a falar, com as pessoas terem mais... vês? Agora é o português, a falta de falar português. Mais a noção, será? Não, terem mais a noção? Não, têm mais ownership do trabalho delas e não têm o chefe aqui por trás o tempo todo. Então muitas empresas aqui estão a perceber que isso é muito, muito importante. Tu precisas dar e confiar no teu empregado, porque senão, porque é que o recrutaste em primeiro lugar, certo? Então trabalham muito mais de forma flexível, trabalham muito mais, eles agora chamam não o híbrido, que é parte em casa, parte no escritório, tu decides, saem reuniões que achas que deves ir ao escritório, podes ir, mas não há, as coisas estão a mudar. E nesse sentido é bom. Trabalhar desde casa sempre pode ser um risco. Inês, eu já fico desafiada para o meu manual de boas práticas. Acho que fica mesmo bem. É um ótimo exemplo. Olha, Inês. Diz. Força, Margarida, força. Não, estou a dizer que também é para isto que estas coisas servem, que é para pôr as pessoas em contacto, não é? Porque elas eram umas amigas improváveis de se reunirem por qualquer outro motivo, não é? E, portanto, assim também ficarão em contacto. Por acaso é uma ideia, e é uma ideia a desafiar para desenvolver em Portugal também, não é verdade? A Sandra ficou congelada, não? Agora sim. Tive aqui uma quebra, peço desculpa. Inês, tínhamos falado um pouco antes disto e tinhas tido a ideia de poder sugerir algumas dicas para quem está em teletrabalho ou para quem optou por ficar agora em teletrabalho e daqui para a frente. Queres partilhar então? Sim, pode ser. E fico só por uma, porque senão podemos estar aqui a noite toda e não me importa nada, as duas só eu falar. Mas uma que acho bastante importante e eu gosto muito de tecnologia, mas também estudei muito sobre tecnologia e como isso pode afetar-nos negativamente, então é preciso muito cuidado e podiam fazer um café para dois acerca disso, também é muito interessante o tópico. Mas a Microsoft criou algo novo, diferente, que eles chamam Virtual Commute, que é ir para o trabalho, não o commute é o ir para o trabalho e o voltar do trabalho para casa, mas virtualmente. E então o que faz é com uma aplicação, mas toda a gente pode fazer isto sem aplicação, não há problema nenhum. Quando chega ao final do dia de trabalho, 15 minutos antes, é ver uma lista de tasks. Checklist, sim. Checar tarefas, sim. Para perceber tudo o que foi feito durante o dia, perceber o que é que se vai fazer amanhã, refletir
E isto só em 2 minutos, refletir como é que foi o dia, meter, por exemplo, um smile no papel é suficiente, e aí ter uma rotina para fechar o dia. E então desligar o computador, o que for que seja. Idealmente o computador estaria noutra divisão do quarto, da casa, que não se vai lá normalmente, a não ser para trabalho, mas quando é possível esconder o computador, que é para deixar de estar ali no nosso campo de visão, e isso faz com que nós consigamos perceber, ok, agora é o fim do dia e as coisas relacionadas com o trabalho já estão resolvidas, fechar e pronto, e agora é tempo de lazer. E depois, no dia a seguir, algo que uma vez ouvi e até é muito simples, basta levantar de manhã, tomar banho, etc., fazer a rotina normal e depois sair pela porta fora e voltar a entrar. Só para começar o dia de trabalho, e só por ter estes triggers no nosso cérebro, nós vamos começar a perceber, ok, agora começa, agora acaba, agora começa, agora acaba. E não estamos neste local onde tudo acontece e é tudo ao mesmo tempo, o que é bastante confuso. Tu falaste no nome da... Diz. Eu estava-me a lembrar que realmente eu, sem ter estruturado isto desta maneira, eu tenho um cão e, portanto, esse cão obriga-me, sem grandes esforços, a fazer isso, não é vestir-me, porque não vou em pijama para a rua, não é? E, portanto, de manhã ter o ritual do costume, levá-lo com à rua e quando chego já posso trabalhar e depois tenho que fazer uma pausa de fim de tarde e outra pausa de fim de noite, exatamente. Portanto, eu acho que vou dever a minha saúde mental no período de confinamento ao bicho, não é? Porque realmente não há dúvida que não há nada, tem que ser mesmo. Mas é interessante essa ideia de se não fosse ele, não sei se eu saía porta fora e voltava, mas tenho falado com pessoas que preferem estar de roupão o dia todo e outras que até põem os sapatos de sair consoante o tempo que está lá fora para imaginarem que se não saíram é como se saíssem e assim sentem-se mais estruturadas, não é? Mas é muito interessante isto e é interessante ver agora para o ano, enfim, se tudo correr bem, como é que estas coisas vão, porque isto pode ser uma melhoria até das condições de trabalho e de vida das pessoas, ou não, não é? Mas pronto, é um desafio muito interessante que nós vamos ter pela frente para os próximos anos, não é? Eu acho que a Sandra hoje está a congelar e ficou ali outra vez. Ela depois vai ver na... Pois é. Não, mas olha, vale a pena porque... Já voltei. Desculpem. Inês, só para terminar, diz outra vez o nome da aplicação. Microsoft, mas não estou a promover o Microsoft. Pronto, é a ideia, fica a ideia. Ok, tá bom, Sim. Obrigada. Margarida, pegando um pouco também naquilo que a Tânia já referiu, que por um lado até me surpreendeu quando disseste, Tânia, que já há muitas empresas a pensarem nisso, mas eu não sei, aqui no Algarve pelo menos a sensação que passa um pouco das conversas que entretanto tive a propósito também deste café, é que ainda não há essa preocupação, que os empresários não têm essa preocupação, que não estão nem aí para o que se passa com os seus colaboradores, que o que interessa é o lucro. Será que ainda é assim mesmo? Olha, eu acho que uma coisa interessante, porque isso é uma mensagem é que isto dá lucro. Portanto, verdadeiramente não é para o lucro que nós estamos a ter este esforço todo. Nós não estamos a fazer isto para ganhar dinheiro, não é? Não é a nossa especialidade definitivamente. Agora, não há dúvida que isto reverte num lucro para as empresas. Num lucro para as empresas pela falta os trabalhadores faltam menos, trabalham com mais gosto, quando um trabalhador se sente confiante, arrisca mais em função da sua organização, e o crescimento da organização é o crescimento dele próprio, em vez de achar que uma coisa é o meu crescimento, outra coisa é o crescimento da empresa, e basicamente, até em termos do país, a mesma coisa, as consultas médicas, as consultas de saúde mental, os medicamentos, todas essas coisas que as pessoas usam em vez de terem locais de trabalho saudáveis. Portanto, tornarmos os nossos locais de trabalho saudáveis vai dar muito lucro. Não é para isso que
que nós tivemos esta ideia, mas vai dar muito lucro às empresas. E aí talvez a visão das empresas mude, não é? Porque também o lucro está incluído. Exato. Portanto, deixamos aqui mais uma vez. No outro estudo que nós fizemos da gestão dos hospitais, o modelo indicava mesmo isso, ou seja, que a cultura que era mais promotora de bem-estar dos profissionais, de qualidade de vida dos profissionais e de menos riscos psicossociais, era aquela que tinha melhores resultados económico-financeiros. E, portanto, no fundo, há aqui realmente uma ligação, e a gente tem que publicar cada vez mais estes trabalhos para conseguir defender que, se tiverem realmente cuidado com os profissionais, vão ter mais satisfação dos clientes e vão ter melhores resultados económico-financeiros. Portanto, além da outra parte da sensibilização, esta parte também é importante. E é muito interessante, por exemplo, agora com o confinamento, houve classes profissionais que emergiram de uma certa sombra e de uma certa falta de reconhecimento, e com esta autonomia, como falou a Inês há bocadinho, não é? Com esta autonomia, com a confiança que depositavam nelas, as pessoas desdobraram-se para fazer coisas fantásticas. Ora, e já agora, uma desses grupos profissionais foram os professores, que estavam muito habituados a ter uma rotina que muitos deles não se sentiam valorizados, não se sentiam desafiados, e realmente as soluções em velocidade recorde que eles descobriram para conseguir manter os alunos na escola, levar para os alunos os computadores, testes, comida, foi uma coisa inacreditável. E olha, e é uma classe que nós agora devemos acompanhar para não voltar para a sombra. Estão a ver? Porque eles realmente saíram da sombra e tornaram-se os heróis da educação, e muito bem, e agora não vale a pena metê-los outra vez na sala de aula, assim fiquem à sombra, que já não é preciso esforçarem-se, porque senão isso não é bom nem para o rendimento, nem para nada. Desta vez ficámos mesmo sem a Sandra. Nós já estávamos a ameaçar que isto podia acontecer. A Sandra quis-nos levar àquele sítio muito bonito, mas enfim, a internet não é tudo, e a Sandra está aqui a vaguear para a frente e para trás, pronto. Peço desculpa. Não, chegaste a tempo. Olha, mas chegaste aqui nos bits e nos bytes. Chegaste a tempo. Fui só te dar um mergulhinho, fui dar um mergulho. Foi dar um mergulhinho. Peço desculpa, não ouvi o resto, mas foi bom de certeza. Não, estávamos a falar só dos professores e a deixar aqui uma felicitação ao modo como os professores deste país saíram deles, não é? E da sua zona total de conforto, e conseguiram atender os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, e mantê-los ali um bocadinho na calha da escolaridade, como nós sabemos faz muita falta, não é? É verdade. O que eu há pouco ia dizer em relação ao que a Tânia disse, não, desculpem, entretanto perdi-me com este mergulho, perdi-me. Voltando a propósito de mergulho, É isso. A propósito de mergulho e de natureza, Margarida, até que ponto é que realmente a natureza nos faz tão bem, que nos dá realmente, que trabalhar na natureza, nós aqui no Algarve, muitos de nós trabalhamos com o turismo e trabalhamos na natureza, até que ponto é que isso realmente tem que ser mesmo aproveitado? Isso está a ser muito, muito estudado. Agora, trabalhar na natureza tem que incluir um grau de liberdade. E, portanto, a natureza só nos faz bem quando nós escolhemos, não é? E, portanto, porque vocês têm todos aqueles trabalhadores a ganhar uma miséria, a trabalhar na lama, nos campos, e não vão dizer que eles têm umas ótimas condições de trabalho porque estão na natureza. Não, se estão na agricultura, se estão na pecuária, à chuva e ao vento, então ali na Holanda, com o gelo e essas coisas todas, não é bom a natureza, não. E, portanto, ou seja, a natureza é como ao lazer, há uma dimensão de grau de liberdade que é o que faz com que as coisas nos deem qualidade de vida. Se eu escolher trabalhar na natureza, a natureza vai-me fazer bem. Agora, se eu não escolher trabalhar na natureza, a natureza não... Ou se trabalhar na natureza seja falta de qualidade de vida, como é o caso dos trabalhadores rurais, que trabalham em circunstâncias muito desagradáveis às vezes e muito pouco remuneradas. Portanto, não, eu sou uma fã da natureza, mas nós somos fãs da natureza, provavelmente todos, não é? Mas nós temos que reservar isso realmente para as pessoas. O que é importante é que as pessoas vejam luz
isso sim. Há muita gente que não vê luz natural dias a fio e isso dá cabo de tudo, nomeadamente do ritmo circadiano e da questão de nós conseguirmos dormir bem e de todo a nossa homeostasia corporal. Agora, realmente, eu talvez gostasse de trabalhar na natureza, não sei se sempre, mas não poderia fazer uma recomendação geral, exatamente porque vejo muita gente para quem trabalhar na natureza é falta de qualidade de trabalho, não é? Claro, claro. Mas pronto, mas não é o caso. Eu percebo de que é que tu estás a falar. Não é o caso do próximo passo, não é? Não é o caso do próximo passo e da nossa surpresa de hoje. A nossa surpresa de hoje é uma boa experiência na natureza que é vivida no contexto da Eolis e que a Eolis e que me traz a mim pessoalmente e a quem colabora comigo, creio que bem-estar, porque eu acredito que para além do envolvimento, acho que todos temos um grande companheirismo e uma grande intrusão em termos de equipa, tanto que mesmo é difícil que venha um aluno venha uma vez e não volte, o que significa que nós temos mesmo um ambiente muito familiar. As pessoas voltam ano após ano, exatamente, e é um pouco a família, sentimos-nos muito, aliás, como família, e isso é muito interessante. E então o vídeo é mesmo um pouco, a partilhar um pouco o que é a Eolis nesta altura do ano em que, e ainda mais em tempo de fim de pandemia, as praias não estão montadas, muitas delas ainda, o que é o caso da nossa também ainda não está montada, portanto não há unidades balneares ainda montadas, ou seja, a praia está no seu estado selvagem, digamos assim, e é uma beleza incrível. E convido-vos a ver e a visitar. Deixa-me só dizer uma coisa antes disso, porque isto é mesmo verdade. E depois da Sandra ter sido minha aluna, eu fui aluna dela e sobrevivi, não é? E sobreviveu! Sobreviveu! Isso não é uma boa! Não, é que eu já tinha muitos aninhos e foi muito seguro, foi muito tranquilo, foi muito agradável. E eu lembro-me que esta história da dimensão da liberdade, por exemplo, para o exercício, aplica-se bem. E há muitos estudos neste momento que aproximam o exercício, fazem sair o exercício dos ginásios, não é? E do trabalho com aparelhos, que será bom para quem goste, não é? Mas há esta outra dimensão de ir para a floresta, de ir para o mar, e chama-se mesmo o exercício verde e o exercício azul. E isso sim é feito com gosto e por decisão, é uma opção a não desconsiderar, é verdade. Mas pronto, mas vamos à surpresa. Vamos ver. Mas antes de irmos à surpresa, Margarida, acertarmos quando é que é o próximo episódio. É verdade, até porque vamos passar para o horário de verão, não é verdade? Exato. E, portanto, o próximo episódio é no dia 3 de junho, não é? 3 de junho. 3 de junho, exatamente. É feriado, mas nós fazemos a mesma. E, portanto, em vez de ser às 7 horas... Podemos até ter mais audiência. É verdade. Sim, sim. As nossas audiências têm disparado cada vez melhor. O que é que julgas? Não tens visto? Espetacular. É verdade. E então, em vez de ser às 7 horas, vai-se passar a ser às 8, exatamente por causa do horário de verão. Exatamente. E para podermos aproveitar a luz mais um bocadinho lá fora, não é? Lá fora na praia. 3 de junho às 20. Às 20 horas, está bem? Certo, okay. Combinadíssimo. Antes da surpresa, vamos dizer adeus às nossas convidadas e agradecer muito esta perspectiva de trabalho num sítio saudável, não é? Com qualidade de vida e gosto. Ok. É verdade, é verdade. Obrigada, Tânia, obrigada, Inês. E obrigada, Fábio, por estares aí sempre a desenrascar a malta. E pronto, quando quiseres, Fábio, convidamos todos a visitar um bocadinho da Eolis. Olá, vou explicar-vos um pouco como é que funciona a barra do kitesurf e como é que funciona o kitesurf. Isto é um arnês. O arnês serve exatamente para nós prendermos o chicken loop, que é esta pecinha aqui, e não termos que estar a puxar a barra com os braços. Está errado puxar a barra com os braços. Não
articulações, assim, e para o fazer levantar vou ter que puxar a linha de cima, obviamente. Ok? Estas são as linhas, as duas cinzentas que vêm daqui, são as linhas de potência, as linhas vermelha e azul são as linhas de direção, portanto dão direção. Se eu puxar a linha vermelha, mantendo sempre a tensão aqui nas linhas cinzentas, que é muito importante, se eu puxar devagarinho a linha vermelha, a asa vai começar a virar e aquela linha horizontal que vocês veem ali no kite, que se chama costela, vai começar a virar para cima. Quando ela virar para cima, nós devemos deixar de puxar para ela não ir com demasiada velocidade. Assim. Se eu largar completamente a barra, ele volta a cair, porque perde potência. Portanto, quando nós estamos em apuros, no kitesurf, a ideia é